aí, meus queridos, tudo bem? Hoje o vídeo é pra você que entrou na academia, enfim, fez a matrícula da academia e tá no foco, animado, disposto. Renatão, hoje eu vou começar meu treino e, com fé em Deus, vou colocar aquele físico dos sonhos. Eu, Renato Cariani e meu querido amigo Felipe Linares vamos dar 5 dicas pra você que tá começando agora na academia e já quer entrar com o pé no peito. Maravilha, então vamos lá, para você que está começando seus treinos na academia, como começar com o pé direito. Se você ainda não me conhece, meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista esportivo, pós-graduado em Bioquímica e Fisiologia da Nutrição, criador e professor da pós-graduação Escola da Nutrição Esportiva. Então, vamos lá, vamos ver quais são as 5 dicas para começar com o pé direito, esse processo, imagina aqui, de ganho de massa muscular, redução de gordura corporal. Primeira coisa, pessoal, você entrou na academia, entenda uma coisa. O treino de musculação tem que ser feito pra você. Você entrou no treino agora. Você tem um amigo, um colega de academia, aquele seu motivador, aquele cara que convenceu você a ir pra academia. Quanto tempo ele tem de treino? 1 ano? Cuidado. Ele tem 1 ano à frente de você. Você precisa do seu treino. Fih, qual a importância de uma pessoa ter um treino personalizado? Um treino redigido e exclusivo pra ela? É a parte principal. Você tem que avaliar que cada um tem um metabolismo, a gente tem que respeitar a individualidade biológica. Sendo que não é só isso, né? Conta tempo de treino, que você falou. Lesão, possíveis lesões, que um tem, o outro não tem. Objetivo, um quer emagrecer, o outro quer hipertrofiar. Tipo, um quer chegar a tal ponto, o outro quer chegar em outro. Cada um tem que ter o seu tipo de treino para aquilo que almeja e respeitando aquilo que consegue também. Toda academia tem um profissional de educação física lá dentro e ele é obrigado a montar o meu treino inicial? Sim, toda academia, a academia não abre sem um profissional de educação física. Não tem como, o CREF não permite. Toda academia tem um profissional. Chegou na academia, tudo bem, professor? Eu sou um iniciante da musculação. Por favor, eu gostaria de que você prescrevesse o meu treino de adaptação. É esse o termo. Agora, após o treino de adaptação, ou seja, após o momento que suas articulações, seus tendões, sua musculatura está pronta para um treinamento mais avançado, aí você pode tornar-se o parceiro de treino do seu amigo. Ele nas cargas dele, você nas suas cargas. Correto, Felipe? Corretíssimo. Então, isso aí, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no momento que você tem o treino em mãos, você precisa ajustar uma outra situação, que se chama alimentação. Não confundam alimentação com dieta. Ah, Renatão, calma, calma. Eu entrei na academia para treinar, você já quer me colocar na dieta? Não. Não estou dizendo necessariamente que eu vou colocar você na dieta, mas é muito importante de que você ajuste a sua alimentação. Fih, a pessoa entrou na academia agora e ela precisa ajustar a alimentação, porque se ela não ajustar a alimentação, ela corre o risco até de se machucar. Por quê? A alimentação, como a gente sempre fala, é 70% de tudo que você almeja para colocar um shape na academia. A partir do momento que você começa a treinar, você aumenta o seu gasto calórico. Só que se você aumentar a sua ingestão calórica também, não vai adiantar de nada. Eu não falo que a pessoa precisa fazer uma dieta, mas ela precisa limpar a dieta, que a gente sempre fala, né? Diminuir a quantidade de fritura, diminuir a quantidade de doce, diminuir a quantidade de sal, que a gente sabe que a galera exagera. Coisas básicas que já vão dar muita diferença pro físico dela. Pequenas mudanças na alimentação lhe trarão grandes resultados. Como o Felipe falou, se você é um cara acostumado a comer no McDonald's todo dia, desculpa, você não precisa comer todo dia no McDonald's. Se você é uma pessoa que se esquece de tomar água, por favor, tome água. Boa parte do seu corpo é constituída de água. Na verdade, a maior parte do seu corpo é constituída de água. Se você é uma pessoa que gosta de alimento muito temperado, com muito sal, se você é uma pessoa acostumada a comer alimentos excessivamente salgados ou fritos, evita isso. Essas pequenas mudanças, limpar a dieta, como o Felipe disse, vai trazer muito resultado no seu corpo. Por quê? Porque você já começou a treinar e você ajustou um pouco a sua alimentação, você vai perceber resultados incríveis no seu corpo. Fih, um outro aliado da alimentação se chama... Vamos lá então, galera, começar a adicionar os comentários aqui pensando nessas ideias iniciais. Primeiro, esse ponto que eu acho bem interessante de mencionar sobre essa relação de gasto energético com a alimentação, porque a partir do momento que você começa a fazer os seus treinos, seja treinos de musculação, treino de força, ou até treinos de cardio, né? Digamos que você começou a fazer corrida de rua, mas não necessariamente está treinando força também. É bem comum de acontecer, e cada um vai ter uma resposta individual a isso que eu vou comentar agora, mas é muito comum o apetite aumentar. Para algumas pessoas pode aumentar bastante, para outras pessoas pode não mexer tanto assim, mas tem alguns estudos interessantes que mostram o seguinte: a partir do início da atividade física. Esse estudo que eu estou comentando aqui, ele foi analisado, né, os indivíduos foram analisados a partir do momento que iniciaram corrida de rua. A gente viu nesse estudo que tiveram alguns indivíduos que perderam gordura, indivíduos que não perderam gordura, e indivíduos até que acumularam mais gordura. Né? Por que que isso aconteceu? Porque essa sinalização de aumento do apetite, ela foi tão forte, né, em um grupo desses observados, e levou esses indivíduos a comer bem mais do que eles comiam antes, inclusive mais, ingeriram mais calorias do que aquele gasto que eles estavam tendo na corrida. Então essa percepção, essa atenção em relação à alimentação, ela é muito importante se você tem um objetivo de emagrecimento,
principalmente, tá? Mas vai incluir também o objetivo de ganho de massa muscular, porque se você não tem controle nas calorias, você vai acabar ganhando mais gordura, e esses resultados de hipertrofia não vão ser interessantes ali na frente do espelho. Então é muito interessante sim você ter atenção sobre como que está a sua alimentação a partir do momento que você inicia as suas sessões de treinamento, para que você tenha redução de gordura de forma significativa, ganho de massa muscular também, gerando uma melhoria estética, definição corporal como um todo. Então um primeiro ponto interessante. Só que eu vejo que na prática, quando a gente começa a fazer atividade física, cuidar melhor do nosso corpo a partir desse ângulo, a gente tende a ter uma melhora na alimentação também. Então é como se a gente não quisesse desperdiçar aquele gasto energético, aquele sacrifício, melhor dizendo, que a gente está tendo na atividade física, então a gente acaba melhorando naturalmente a nossa alimentação. É o que eu sempre falo para aquele paciente que está na consultoria e que por algum motivo, seja uma viagem a trabalho, seja num feriadão, ele saiu da rotina que ele tinha de alimentação e treino. Volta para a atividade física, que fica muito mais fácil voltar à alimentação, voltar à dieta prescrita, tá? Do contrário, tende a ser um pouquinho mais difícil. Você começar focando na dieta e depois voltar para a rotina de atividade física. Começa pela rotina, começa retomando a rotina de treinos, que a dieta passa a ser, em boa parte dos casos, uma consequência que você vai aderir também. Tá? E para você que está totalmente perdido sobre como você pode melhorar a sua alimentação, o caminho é esse: reduz fritura, reduz industrializados, passa a comer comida de verdade, comida de panela, é o clássico ali, desembale menos e descasque mais. Acho que é uma regra que funciona bem de forma geral. Uma substância, proteína. O que são as proteínas e em quais alimentos eu encontro ela? Bom, a proteína é uma carga de aminoácidos, né? Você encontra ela principalmente nos derivados animais. É a que tem o maior valor biológico. Então você encontra na carne, no frango, no peixe, no ovo, no queijo, no leite. Porém, nos vegetais você também encontra, em menor quantidade, mas você também encontra. Nós sabemos que a partir do momento que a pessoa começa a praticar atividade física, ela precisa de uma quantidade maior de proteína, porque ela também está utilizando a proteína. O treino, ele é catabólico, não se esqueça. Você acaba rompendo fibras. Então, para reconstituir, você precisa ter um aumento de proteína. Pessoal, nossa massa muscular, em boa parte, ela é constituída de proteínas. Proteínas, água e uma substância chamada glicogênio. Se você não ingerir proteínas, carne, frango, ovo, peixe, vai ser impossível você construir massa muscular na academia. Então, entre dentro de um balanço adequado de proteínas. Renatão, qual a quantidade de proteína que eu devo ingerir? Os estudos falam em 1,8 até 2,2 vezes o seu peso corporal de ingestão de proteína. Lembrando que frango, ele tem proteína, né, filho? Ele não é proteína. Isso aí, o frango tem proteína. Então não pensa assim, eu tô comendo 200 gramas de frango, são 200 gramas de proteína. Não. 100 gramas de frango tem aproximadamente aí 30 gramas de proteína. Aproximadamente, tá, galera? Então, entra na internet, procura lá, você vai encontrar a quantidade de proteína nos alimentos e você vai poder distribuir ao longo do dia essa ingestão de proteína. Lembrando bem o que o Renato falou, você tem que consumir de 1,8 a 2,2 kg corporal, porém você tem que fracionar. Não adianta você colocar proteína só no almoço e na janta, porque você não vai ter absorção dela. Faça uma distribuição da ingestão de proteína ao longo do dia. Além de você ter uma absorção muito melhor, você vai se sentir mais saciado, você não vai ter fome como você teria se você não distribuísse. Fih, nós ajustamos o treino, nós ajustamos a alimentação. Beleza, galera. Quando a gente fala de ingestão de proteína, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento, dá para criar vídeos gigantescos aqui destrinchando esse assunto, tá? Inclusive aqui no canal tem vídeos mais específicos sobre isso. Mas vamos pensar assim, na realidade, para você que está começando seus treinos na academia. Se não é uma necessidade você fazer um cálculo específico desse de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, como eu falo nesses outros vídeos. Não é um cálculo tão simples assim, muitas vezes a gente acaba tentando fazer por conta própria essa conta. Exagerar nas calorias, acaba exagerando também na gordura que vem junto dos alimentos fontes de proteína, como aqui ele citou o peito de frango. Então não é um cálculo tão simples, né, que você consiga fazer assim, de uma hora para outra sem ter experiência na área. Então, minha dica para você, cara, começa aumentando a sua ingestão de proteínas ao longo do dia, né? Então, se antes você fazia 2 refeições proteicas ao longo do dia, no café da manhã você comia lá um pão com manteiga, café com leite, e só ia comer proteína no almoço e no jantar. Passava a tarde toda também sem comer nada. Começa tentando montar no seu dia 4 refeições proteicas. Então, adiciona um ovo, ovos nesse café da manhã, mantém a proteína no almoço e no jantar e coloca ali um whey protein, um iogurte, alguma fonte de proteína também nessa parte da tarde, tá? Sem precisar fazer nenhum cálculo minucioso, específico para isso. Isso já vai te ajudar. E o que eu gosto também de destacar, quando eu comento sobre essa distribuição de proteínas ao longo do dia, é que a partir do momento que você faz um excelente treinamento, sessão de força, treino de força, seu corpo ele demora até 72 horas para se recuperar
desse estímulo. Então não adianta só você se preocupar no que você vai comer naquele dia especificamente que você vai treinar, ou então só naquela refeição pós-treino ou pré-treino, que eu vejo que é uma preocupação de muitas pessoas. Então tenta realmente manter esse fracionamento, pelo menos 4 refeições proteicas ao longo do dia, e fazer isso a semana toda. Porque como eu falei, se você treina 3, 4 vezes por semana, o seu corpo ele vai estar sempre nesse processo de recuperação. Então não faz sentido você querer fazer uma dieta certinho, comer proteína só no dia que você treina ou só no dia depois que você treina, tá? É um processo mais extenso quando a gente pensa em recuperação muscular. O terceiro, e o mais difícil, aquele que você já tentou 10 vezes começar a academia e desistiu. Regularidade. Fih, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu entro na academia focado, cara. Eu juro pra você que eu tô focado. Eu faço plano anual na academia. Com 2 meses na academia, eu já desanimei. Como e o que eu posso fazer pra manter a regularidade? Pra me manter disposto e animado no treino? Bom, vamos lá. Um artigo científico que mostra que você consegue muito mais continuar na academia se ela estiver próximo do seu trabalho ou do seu domicílio. Isso não tenha dúvidas. Porque pra você se deslocar já gera muito tempo, já gera aquele transtorno. Segundo ponto, minha opinião aí, tá? Galera, já leva a roupa. Se você passar em casa, sentado e tá no sofá, acabou, né? Você não vai ir de novo pra academia. E o terceiro, aquele dia que você tá com menos vontade de ir, é o que você tem que ir. Porque no próximo você vai se animar. Então se você não vai um dia, no outro você também não quer ir, no outro você não quer, e aí acabou. Você entendeu? Olha que ponto interessante. Primeiro, não procura a academia que você acha muito louca, ou a academia que a galera vai. Procura a academia que vai estar dentro do seu acesso, próxima do seu trabalho ou próxima da sua casa. Principalmente se você mora numa metrópole, porque você vai estar condicionado ao trânsito e você vai desanimar. Segundo ponto que o Felipe colocou com maestria. Cara, se você passar em casa, com a preguiça agarrada nas tuas costas, deitar no sofá, meu amigo, eu duvido que você vai levantar para treinar. Você não vai. Então, levanta, vai trabalhar, coloca a mala no carro ou leva a mochila nas costas, saiu do trabalho, direto pra academia. Quando você chegar na academia, você tá com preguiça. Mas o que você vai fazer? Vai fazer o primeiro exercício. Um pouquinho de bicicleta ajuda, filho? Ajuda porque você já vai começando a se condicionar pra atividade física. Esquenta, faz a bicicleta, circula o sangue. Você vai perceber que quando você sair da bicicleta, você já tá mais animado. Comece o seu treino, de repente por exercícios mais simples, e vai percebendo a retomada de energia, e você no final do treino, sabe o que você vai fazer? Você vai agradecer. Ainda bem que eu vim pra academia, porque ó, fiz um treino excelente. E como o Fih explicou, no outro dia você tá focado. Nem nós, atletas, acordamos todos os dias animados. Tem muitas vezes que eu acordo desanimado, com preguiça. Mas eu entendo que aquele momento é um momento que eu tenho que romper a barreira da preguiça e pensar nos resultados que eu quero. A ambição para um corpo perfeito, lindo, ou a ambição para a melhora de um corpo, tem que estar ali, ó, ligado com a força de vontade. Senão, ó, não rola. Quarto, O descanso. Fih, o Galera, só adicionando aqui o que eu vejo na prática, na consultoria, quando a gente pensa em adesão à rotina de treinos, concordo com o que eles comentaram aqui, não adianta você escolher a melhor academia da cidade se ela fica do outro lado, que você vai ter que pegar carro, você vai ter que pegar um transporte para chegar até lá. Isso diminui muito essa taxa de adesão no longo prazo, porque a gente tem que entender, eu acho que isso vem com a maturidade, conforme a gente vai ficando mais adulto, vamos dizer assim, fica mais fácil perceber isso, mas algumas pessoas, né, não percebem, por isso que eu vou destacar isso aqui agora. Não adianta você se deixar levar por aquela motivação que você está tendo momentânea, tá? Então, aquele momento que você está muito motivado e agora eu vou mudar de vida, então eu vou lá, como eu estou dando aqui no exemplo, né? Vou lá do outro lado da cidade, vou fazer a minha matrícula anual naquela academia, então eu vou totalmente sair de tudo que eu fiz até agora, né? Então, eu passei 20, 30 anos comendo porcaria, uma rotina sedentária, e a partir dessa semana eu vou mudar totalmente o meu estilo de vida. Cara, vai dar 2 semanas a partir desse momento e você não vai estar mais nesse mesmo estado de espírito. Perfeito? Então você precisa ter um plano de ação prático, contando que, pô, eu tô motivado agora, eu tô animado agora, mas eu sei que daqui a 1 semana pode surgir um imprevisto no meu trabalho e a minha percepção, né, de motivação, ela vai diminuir. Perfeito? Então como que eu posso construir um plano prático agora, né, que eu consiga seguir, mesmo quando daqui a 1 semana eu não estiver mais nesse estado de euforia que eu tô agora. Tá? Então isso inclui tudo que eles estão falando aqui. Uma academia perto da sua casa, ou até mesmo, falo muito isso na consultoria, aquele paciente que, pô, chega lá, pô, Igor, eu já tentei academia 5, 6 vezes só esse ano, todas as vezes eu desanimei depois da primeira semana, mas eu tô sentindo que agora vai, então eu fui lá e matriculei de novo. Vamos lá, senta aí. Pô, você já tentou 5, 6 vezes esse ano, você vai tentar exatamente a mesma coisa, sabendo que não funcionou 5 vezes, 6 vezes, tá? Então, vamos entender melhor. Quais são as atividades que você gosta de fazer? Porque a gente está entendendo aqui que a musculação para você, com base na estatística, não funciona. Perfeito? E musculação, apesar do vídeo aqui circular em volta desse tema,
não é a única forma de você alcançar excelentes resultados de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de definição corporal, de condicionamento físico. Então, o mais importante é que você consiga ter adesão numa atividade física. E se a gente está entendendo aqui que a musculação para você não funciona, porra, vamos pensar outra possibilidade. Será que um treino de CrossFit, um treino funcional, uma aula coletiva, para você é mais animador? Eu sempre dou esse exemplo do CrossFit porque eu vejo na prática que muitas pessoas que antes não tinham se adaptado com a rotina da musculação passam a aderir ao CrossFit por todo o cenário ali, o contexto de comunidade, por ser atividade mais dinâmica, né? Então é um exemplo que eu gosto de citar. Hoje a gente vê isso na corrida de rua também, esse senso de comunidade. Muita gente que até então nunca teve uma rotina de atividade física constante, agora está tendo por conta desse novo hype. Então é interessante também olhar para as possibilidades, não ficar se prendendo somente à musculação tradicional, fazer ali 15, 20 minutinhos de esteira, depois um treino ali de musculação que você está cansado de tentar e não se adaptou, perfeito? Então é também um caminho legal você explorar outras possibilidades. Igor, mas eu gosto de musculação, tive uma excelente adesão à musculação ao longo da vida, quero voltar. Beleza, então você já tem um histórico positivo com essa atividade, tá? Mas se não é o caso, vale a pena testar outras possibilidades também. Descanso é muito importante, né? Muito importante. O descanso é importante por 2 motivos. É descansando que você consegue anabolizar, ou seja, você consegue recuperar aquilo que você destruiu na academia, e é importante porque se você não tiver descansado, o seu próximo treino não vai render. A preguiça vem às vezes da falta de descanso. Você gosta de uma balada, ótimo. Você saiu de sexta para sábado, legal, tem que curtir. Você saiu de sábado para domingo, já tá abusando. Você saiu de sexta para sábado, sábado para domingo. Aí no domingo, você passa o dia inteiro ali com os amigos e tal, tudo. Na segunda-feira, esquece, para dormir, vai estar fora. Você não vai treinar. Então, preserve um descanso adequado e acredita que o sono é o principal momento de recuperação e reconstrução da sua massa muscular. É no sono que você constrói massa muscular. É descansando que você queima gordura. Você sabia que seu metabolismo pode estar desacelerado por falta de descanso? Você sabia que você pode não estar emagrecendo porque você tem uma vida agitada demais? É isso aí. Então, o descanso é importantíssimo. Quinto e último fator, Fih. Muitas pessoas nos perguntam, Renato, eu entrei na academia agora. Qual seria a melhor suplementação para um iniciante na academia? Vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que avaliar o quanto ele está consumindo de proteína e quanto ele precisa, como a gente já falou. Muitas pessoas têm dificuldade de consumir a proteína nos horários mais complexos. Lanche da manhã, lanche da tarde. Ele pode se beneficiar de tomar um shake. E aí sim entraria, por exemplo, o whey. Whey protein é uma proteína muito nobre, extraída do soro do leite, riquíssima em aminoácidos essenciais. São os aminoácidos essenciais quem constrói massa muscular. Então, faça o seguinte, faça uso do whey protein para bater aquela quantidade de proteínas que nós falamos aqui nesse vídeo. Isso é um ponto adequado. Outro ponto muito adequado, creatina. A creatina é o suplemento com maior número de estudos científicos validados comprovando a sua eficácia. Creatina aumenta a força. Creatina melhora a performance do seu treino. Creatina deixa você mais vigoroso no treino, o que a gente chama de endurance. Creatina e whey protein, filho? Creatina e whey protein. A creatina a gente até brinca, a gente fala assim, você tem que consumir em torno de 5 gramas por dia. A cada 100 gramas de carne tem 0,45. Dificilmente alguém consegue consumir tanta carne para bater a quantidade de creatina. Detalhe, né? Pelo menos 5 gramas de creatina por dia. Eu, particularmente, uso 10 gramas de creatina. Eu uso 5 gramas pré-treino, 5 gramas pós-treino. Fih, eu acho que essas 5 dicas aí tá legal pro pessoal, né? Boa. Se eles cumprirem essas 5 dicas, eu acredito que eles terão bons resultados iniciais. Show, galera. Então, descanso, concordo aqui 100% nessa questão de você conviver às vezes com uma galera que tem esses hábitos de beber, enfim, tem um estilo de vida que não é compatível com esse estilo de vida que a gente está conversando aqui de ganho de massa muscular e emagrecimento. Então, mudar também esse ambiente pode te ajudar. Suplementação, que ele fala aqui por último. Na prática, considerando aqui o enredo desse nosso vídeo, que é o cara que está iniciando na academia ou até mesmo está retornando, o cara já está parado há 6 meses, 1 ano, os ganhos, eles são muito expressivos no início, quando a gente parte do destreinamento. Então, aquele cara que está começando do zero, está muito tempo sem treinar, a gente considera esse paciente como destreinado. E a gente sabe que, pelo contexto metabólico dele, ele vai desenvolver massa muscular e queimar gordura com uma certa facilidade comparado àquele outro paciente que já está 6 meses treinando, 1 ano, 2, 4 anos treinando, que vai ter uma dificuldade maior e vai demandar uma estratégia um pouco mais detalhada, perfeito? Então, se você está começando, já dei as dicas sobre proteína, então não necessariamente para você o whey protein é uma necessidade, assim como a creatina, só tendo frequência, adesão, comendo bem, você já vai ter bons resultados, então não considero aqui uma necessidade imediata você começar a suplementar, inclusive pode ser um
problema, né? Digamos que seja um peso financeiro no seu orçamento, esses suplementos. Então, não indico você se preocupar com isso agora. Se você sente, quando você está tomando a creatina, quando você está tomando seu whey protein, gastando seu dinheiro, você se sente mais motivado, pode também utilizar, não acho que vai prejudicar, pode ajudar um pouco, perfeito? Mas não está longe de ser uma necessidade, principalmente para esse momento inicial, tá? Uma visão geral, boas dicas, tá? Na minha consultoria, o que eu faço com os novos pacientes? Eu gosto de criar essas metas em relação à frequência, em relação à adesão aos treinos. Eu gosto de entender a rotina do paciente e, junto com ele, desenhar um plano de ação sobre quantas vezes, né, ele pode ir na academia por semana, né, de acordo com a rotina, criar um plano real. Não adianta você, num primeiro momento, como eu falei, criar essa meta de 6 vezes por semana, se você nunca teve esse hábito. Então vamos lá, vamos desenhar um plano real. Quantas vezes você consegue? Com certeza. 3 vezes? Beleza. Como que a gente vai dividir esses treinos? Em treino de força, em treino de cardio, que também vai fazer muita diferença para um excelente resultado, ter uma boa divisão de treino, de força e de cardio. Então eu gosto de desenhar tudo isso no plano de ação, junto com o plano alimentar. Perfeito? Porque o próprio planejamento alimentar tem que ser pautado em como que vai ficar essa rotina de atividade física. Então são coisas que andam juntas. Qualidade da alimentação, rotina de treinos e o descanso aqui também, como eles comentaram. Suplementação nesse primeiro momento passa longe disso, tá? Se você quer minha ajuda para montar o seu planejamento, te acompanhar ao longo do processo, vou deixar o link da consultoria aqui embaixo desse vídeo na descrição, perfeito? Lá eu tenho um plano semestral que funciona muito bem, justamente para você que já começou várias vezes e desistiu. Então a gente tem encontros todos os meses, né? Encontros individuais, consultas online, justamente para a gente reavaliar, mesmo de forma online, você ter esse compromisso comigo e com você mesmo. Então esse plano de 6 meses tende a funcionar melhor do que as consultas avulsas. Perfeito? Se esse conteúdo todo para você fez sentido, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Para você que é estudante de nutrição ou nutricionista, quer conhecer os cursos da Escola da Nutrição Esportiva, vou deixar também o link na descrição desse vídeo. E é isso, vou deixar também o link aqui do vídeo original, caso vocês queiram assistir até o final. Perfeito? Vou ficando por aqui e até o nosso próximo conteúdo.